já consagrado, né, pelo tempo de existência dessa igreja e rever muitas pessoas. Alguns aqui são minhas ovelhas, viu? Que o pastor nunca deixa de ser, né? E estão aqui, mas também são minhas ovelhas num certo sentido. Então rever alguns aqui é sempre uma alegria. Quando eu fui convidado para trazer uma palavra, eu pensei, porque eu estava lendo, né, o livro, eu pensei em 1 Pedro 3,15, que fala, está preparado para dar explicação sobre a nossa fé, enfim, nossa esperança. Mas aí me veio uma outra temática, que depois, pensando bem, está relacionada com aquela, mas aquela seria mais exegética, olhando mais o texto. E a que eu vou falar hoje é olhando mais o tema. E o tema é esse: novos líderes para uma velha missão. E lá na escola eu ensino homilética, então eu sei que alguns alunos aqui vão ficar atentos, né, para pegar furo né, faz parte da vida, né? Certo? Então tá bom, vocês que são lá da faculdade, fiquem bem atentos e depois me falem tudo que não deu certo, tá? Mas eu falo para a turma o seguinte: não precisa necessariamente ler um versículo para fazer uma mensagem, mas na tradição evangélica, lê. Então eu vou ler um que não tem nada a ver quase com o que eu vou falar, mas eu vou ler, que é para manter a tradição. Mas depois, pensando bem, até que tem. Tu, portanto, meu filho, Paulo escrevendo a Timóteo, fortalece-te na graça que há em Cristo Jesus. Veja que instrução interessante ele dá para esse ainda jovem pastor. O que ouviste de mim, velho pastor, diante de muitas testemunhas, transmite a homens, e tenho a impressão que se ele escrevesse hoje, ele diria também, e às mulheres fiéis e capacitados, a fim de que possam igualmente discipular a outros. O cristianismo depende basicamente do que Paulo está falando aqui. O cristianismo depende dessa verdade fundamental, ou seja, eu conhecia Jesus Cristo, ou Jesus Cristo me conheceu, se a gente usar a teologia reformada. Eu tenho um relacionamento com Ele, Ele tem um relacionamento comigo, Ele muda a minha vida, Ele transforma o meu viver, e eu transmito isso a outras pessoas que não tiveram essa experiência que eu tive. Então, o cristianismo não pode parar em mim. Eu não sou a última pessoa na fila, tem mais gente. E é isso que Paulo está dizendo então a este ainda jovem cristão, Timóteo. O que você ouviu e o que sua vida mudou, transmite isso a outras pessoas. Foi mais ou menos o que nós acabamos de presenciar aqui nesse envio. Então, meu tema é esse: novos líderes para uma velha missão. Quando a gente fala de liderança, e o tema vai ser sobre liderança, é um tema já um tanto quanto desgastado, principalmente no meio evangélico. É um tema que, se você olhar os congressos nacionais, regionais, nacionais, você vai ver que a maioria dos congressos tem essa temática da liderança. Não é isso? É muito comum isso. Então já se fala tanto sobre liderança que tem gente que nem quer mais ouvir sobre isso. E a gente até entende. Porque falar sobre liderança pressupõe trabalho, pressupõe mudanças, transformações, rever conceitos. E nós não gostamos disso. Nós não gostamos muito dessas coisas. E eu quero trazer então esse desafio para essa igreja especificamente. É a primeira vez que eu estou
fazendo essa palestra aqui a uma igreja. E o meu primeiro, eu quero falar isso em 3 etapas. E depois trazer um desafio a todos vocês. A primeira coisa que eu quero falar é isso aqui. Líderes com uma velha mentalidade mais atrapalham do que ajudam na missão de Deus. Líderes com velha mentalidade mais atrapalham do que ajudam na missão de Deus. Todas as igrejas, todas as organizações querem bons líderes. Estão à procura de bons líderes. Normalmente, por já estar nesse ministério há muitos anos, conhecer algumas igrejas, as pessoas, ou alguns líderes, presbíteros, no caso da igreja presbiteriana, ligam ou escrevem dizendo: você conhece um bom pastor para indicar? Até hoje ainda não tive a oportunidade de alguém me ligar e dizer: você conhece um péssimo pastor para nos indicar? Queremos um que não pregue bem, um que não visite ninguém, um que, olha, odeia a gente, um que tem raiva de criança. Esse é o que nós estamos buscando. Até hoje ainda não recebi esse telefonema. Agora, tudo é possível, né, nas igrejas, certo? Então a pessoa diz: olha, indica um bom líder. Você tem um bom seminarista aí, como o Adriano, por exemplo? E bom no que? Você pergunta. É em tudo. Bom, já que é bom em tudo, eu fui no Google pesquisar, né? Porque o Google é a mãe da ignorância, vamos pensar assim, né? Então, tudo que você quer pesquisar, pesquisa no Google. Então eu fui lá. Características de um bom líder. Você sabe, Google? Google disse que sim, ele sabe. Então aqui está, segundo o Google, os bons líderes que a igreja deve buscar ou deveria encontrar. Possuem um bom caráter exemplar, excepcional. São entusiasmadas, pessoas, né, entusiasmadas a respeito do trabalho e da causa que abraçaram. Entusiasmadas. Vibram com o ministério, no caso de igreja. São pessoas confiantes. Funcionam de maneira ordeira e proposital em situações incertas. São tolerantes quanto à ambiguidade e permanecem calmos. Não é para chutar o balde, não. Entendeu? É para ficar calmo, sossegado. São bons em manter o foco principal e aptos a pensarem analiticamente. São comprometidos com a excelência. Eu pensei: nossa, como o Google é exagerado, né? Mas olhando ainda a lista com detalhes, é possível, né, que alguém fique desanimado em pensar: mas eu estava pensando em ser líder, depois do Google eu não quero mais. Mas não é só isso. A gente ainda tem que continuar a pesquisa e ver que há outras qualidades que precisam ser mencionadas: honestidade, habilidade para delegar, comunicação, senso de humor, compromisso, atitude positiva, criatividade, intuição, ética, abnegação, habilidade para inspirar. Mas se já era difícil com aquelas primeiras, você imagina essas. E tem outras ainda que estão no imaginário da igreja. Antigamente, eu li um artigo essa semana sobre isso. O que se esperava de um pastor? Em que ele pregasse bem e cuidasse do rebanho. Hoje, o que se espera de um pastor, além de tudo isso que nós escrevemos, ou de um líder, são tantas coisas. Tem que mexer com a internet, tem que saber Facebook, Twitter, Instagram, enfim, uma série de habilidades. Além de ser motorista também, né, para conduzir o povo para lá e para cá, ser um articulador para arrumar emprego para as pessoas, um bom orador, não no sentido de falar, mas de orar lá no hospital para alguém
sair da condição de enfermidade. Enfim, não é simples mais hoje você ser um líder dentro de uma organização evangélica, dentro de uma igreja. Então, se nós aplicarmos tudo isso que eu estou falando agora, ficamos animados ou desanimados? A possibilidade é até ficar desanimado, porque a gente olha para essa lista e diz assim, mas eu não tenho essas habilidades todas. Eu não vou conseguir ser um bom líder. E de fato nós não temos nas nossas igrejas uma liderança com todas estas habilidades. Nós não temos, a gente tem que ser sincero. E não adianta querer esconder isso. Nós não temos. Nós não temos. Então, quando se procura um bom líder, ou uma boa líder, né? Porque as mulheres também são líderes, certo, mulherada? Mais apagada é que charuto em boca de bêbado, né? A mulherada aqui, né? Não, vocês viram agora aqui, ó, quantas mulheres tinham aqui na frente? Só para cuidar de criança? Não acredito, mas, né? Às vezes a pessoa se condiciona a isso. Mas tanto homens como mulheres, jovens, adolescentes, as igrejas, as organizações estão procurando bons líderes, boas líderes. Agora, os nossos bons líderes, eu estou colocando esse bons agora entre aspas, os nossos bons líderes possuem uma mentalidade arcaica em relação ao reino de Deus. Se você não sabe o que é arcaico, lá na escola eu normalmente não digo, eu digo para o pessoal procurar no Google, mas aqui eu vou falar. Arcaico é velho, é antigo. As nossas boas lideranças são arcaicas em relação ao reino de Deus. Então, quando se promove convites, agora há pouco nem convidou, né, senhor Ney? Venha fazer parte do nosso grupo. Então, está procurando quem? Pessoas que aceitem um ministério. Esse aqui, o outro que foi falado agora há pouco. E aí vai fazer o que com esse pessoal? Vai fazer um treinamento, vai dar um curso, vai dar uma instrução sobre o que aquele ministério está fazendo ou se propõe a fazer. As empresas fazem isso. As empresas tomam o cuidado de sempre qualificar os seus funcionários para produzir boas lideranças. Agora a igreja me parece que anda um pouco atrasada em relação a isso, em relação ao mundo que nós vivemos. A igreja muitas vezes é conduzida como se ela estivesse vivendo aí em 1985, mais ou menos. Algumas aí em 1990, 2018 nem pensar. Nem pensar. Se Jesus não fosse o grande líder da igreja, uma boa parte das nossas igrejas já tinham fechado, já tinham falido. Porque nós lideramos a igreja sem pensar que estamos vivendo numa época diferente de 1985, de 1990. A gente não vive mais naquele mundo, a gente está num outro mundo, mas a nossa cabeça é daquele mundo. Então veja que muitas vezes os nossos programas de liderança, ou mesmo a busca de líderes na igreja, é geralmente para a manutenção do que já está estabelecido, do que já é. Nós queremos manter o que é. Nós não queremos mudar, nós não queremos transformar. E se aparece um carne de pescoço, falando, mas não dá para a gente fazer diferente. Oh, peraí, que pecado você está falando para mim? Fazer diferente do quê? Você não acha que está bom assim? Quer dizer, a gente é tão simpático com quem pergunta as coisas, né, que o cara lá fala, não, amém, é isso mesmo.
Eu tenho um amigo, ele não é chupeta não, é um cara bacana, esclarecido, médico, já fez até mestrado na nossa escola de teologia. Ele foi dar uma observação, uma sugestão na igreja que ele frequentava sobre um determinado tema. No meio da semana ele recebeu uma visita pastoral com outros líderes. E a pergunta que fizeram para ele foi: meu irmão, por que essa rebeldia? Você não está contente com o que Deus está fazendo? Se você não está, talvez você não esteja na igreja certa. Estamos percebendo que você está com o coração rebelde contra Deus e contra a igreja. Bem, não preciso dizer muito que, passado um tempo, ele saiu daquela igreja, né? Ou a igreja saiu dele, né? Certo? Então, a igreja é assim, gente. O cara não pode perguntar um negócio que alguém já vem. Você está descontente? Você não ama a igreja? Você não gosta mais de Jesus? Então a nossa liderança acaba sendo padronizada arcaicamente. E quais são os sinais dessa mentalidade arcaica? Uma coisa que eu estou gostando aqui, eu ia falar que não tem relógio, mas o bichão está bem parado lá, do outro lado, né? Olhando para cá, falei: cadê o bendito, né? Nada. Oxe, que beleza. Mas eu não vou olhar muito para esse lado, tá, gente? Não é mais para o lado de cá. Então, quais são os sinais dessa mentalidade arcaica? Veja se você tem algum desses sinais. Não precisa levantar a mão, dar bandeira, nada. Fica em silêncio, tranquilo. Tá? Mas só veja. Forte ênfase no denominacionalismo. O que quer dizer? Forte ênfase na nossa denominação. Gente, eu posso dizer isso porque eu sou presbiteriano há 50 anos. Eu não vim ontem para essa igreja. Recentemente eu visitei em Marília a igreja onde nossa família se converteu. Mas ser presbiteriano é o suprassumo de ser crente. Uma época nós abrimos uma igreja, nós como igreja denominacional, abrimos uma igreja no Paraguai. O nome era Igreja Presbiteriana do Brasil no Paraguai. É verdade. Igreja Presbiteriana do Brasil no Paraguai, não era igreja do Paraguai. Você imagina o escândalo que vai ser? Não, é Igreja Presbiteriana do Brasil no Paraguai. Li certa vez no nosso glorioso jornal que iam mandar um missionário para os Estados Unidos e finalmente o verdadeiro evangelho ia chegar na América. Um presbiteriano vai levar o verdadeiro evangelho. Tem alguma coisa contra ser um amante da igreja presbiteriana? Absolutamente não. Mas agora, achar que a igreja presbiteriana é a igreja de Jesus Cristo na face da terra, aí já é demais, né, gente? Aí misericórdia, né? Posições religiosas imutáveis. Não tem certos posicionamentos que são religiosos apenas, não são bíblicos, mas que a gente torna imutável. Eu estava lendo essa semana sobre Calvino e uma das coisas que ele foi refutado na época dele, um dos cardeais da igreja, o Belarmino, era que os reformadores deixaram de lado a tradição da igreja e enfatizaram na Bíblia como regra única de fé e prática. Ai, como vocês são bons de presbiterianismo. Só que hoje nós incorporamos tantas tradições que a gente já fica meio pensando assim: mas será que é só a Bíblia mesmo? Ninguém tem coragem de dizer o contrário, mas a prática revela isso, que as nossas tradições hoje são muito fortes. Outro sinal de uma mentalidade arcaica: fechado e cético ao mover do Espírito nos outros. Esse negócio aí de cantar como o rei Davi aí, não falava desse aí do Espírito que mora em mim? Fala, né?
Essa música é antiga, né? Foi feito um novo, como é que fala? Melodia, né? Ritmo, né? Isso aí é no tempo, só brincar lá em Marília, quando eu tinha 14 anos. O Espírito de Deus se move em mim. Gente, mas olha, eu quero dizer para vocês, mas não fala para ninguém, mas ele se move também nos outros. Eu sei que tem que falar baixinho, mas o Espírito Santo, vez por outra, ele se move nos outros também, na Assembleia de Deus, na Quadrangular, entendeu? Até nos bipolares ele se move. Então essa ênfase na tradição com uma forte rejeição ao novo. Nós nunca fizemos assim antes, pastor. Como? Tendência a difamar e perseguir os que não são do grupo. Olha, é um negócio impressionante. Outro dia, eu não quero entrar aqui no mérito da política e nem da ideologia, se concorda ou discorda da pessoa, não é esse o meu ponto. Mas outro dia, a Marina Silva, não é o nome dela, né? Foi fazer uma palestra sobre oração na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que hoje é a igreja da moda em São Paulo. Se você mudar para São Paulo, você tem que ir nessa igreja aí. Igreja Presbiteriana de Pinheiros, né? A igreja hoje. Igreja da turma hoje. Aí lá vai a Marina Silva, assembleiana, falar sobre oração. Como uma assembleiana falar sobre oração na Igreja Presbiteriana? Isso não pode, gente. Sabe que não tem nenhuma mulher que possa falar sobre isso? Aí eu fui lá ler o que a turma falou sobre isso. Gente, uma mulher, uma pessoa lá, disse que a Marina Silva é do demônio. Como uma pessoa dessa pode falar numa igreja presbiteriana? Meu Deus! Ela é demoníaca. Gente, sinceramente, eu tenho receio até de falar que um espírito é demoníaco, sinceramente. Agora eu vou falar de uma pessoa que é da Igreja Assembleia de Deus, porque foi falar sobre oração na igreja presbiteriana, ela é do demônio? Se eu conhecesse a pessoa que escreveu isso, eu pediria transferência daquela igreja. Meu Deus do céu, eu cairia fora imediatamente. Então, essa mentalidade arcaica, que evita o diálogo, que evita, sabe, conversar com uma outra pessoa. Se nós pensamos isso de alguém que é da Assembleia de Deus, imagine o que se pense de um ateu, por exemplo, ou de alguém que tem uma preferência X, ou Y, ou Z. Então, os líderes com mentalidade arcaica não são necessariamente as pessoas velhas. Não sei se você está pensando isso. Não é isso, porque eu sou velho. Não é necessariamente uma pessoa que tem uma faixa etária já avançada. A idade não é o elemento, o fator principal aqui. Mas sim a maneira como essas pessoas foram formatadas. Como elas foram, enfim, formatadas mesmo. Se um líder nunca teve acesso a nenhum outro tipo de ensino, a nenhum outro tipo de teologia, que não aquele que o seminário dele lhe ofereceu, essa pessoa tem uma forte queda a se tornar um líder arcaico. Essa pessoa pega os recalques do professor ou da professora e reproduz isso o tempo todo. Eu vejo isso muitas vezes na reunião do presbitério. O camarada, quando foi ser examinado para ser pastor, lá no seu presbitério, não sei aonde, e alguém lhe castigou fazendo aquelas perguntas mais doidas. Você sabe com quem, ou sei lá o quê, você sabe isso, você sabe aquilo. Colocou o sujeito numa situação constrangedora, opressiva. Esse sujeito faz o que depois de ordenado? Reproduz isso com os outros. Ah, fizeram comigo, vou fazer com eles também. Me castigaram, vou castigar os outros agora. Então, aqui não está falando de idade. Eu conheço pastores presbiterianos que são jovens. Mas a mentalidade do sujeito
é arcaica, é velha, é caduca. E aí então começa com essas ideias, sabe, mirabolantes de que nós estamos defendendo a pureza do Evangelho. Nós estamos zelando pelas coisas de Deus. O sujeito é invadido por uma síndrome que só ele está fazendo isso. Todos os outros não prestam. Outro dia alguém me mandou uma mensagem, não sei se foi o Flávio ou alguém, que essa pessoa dizia a respeito da educação teológica, que é o nosso negócio. E ela era da amada igreja, da presbiteriana. E ela dizia assim: veja, os nossos seminários, que é o seminário presbiteriano, estão um pouco ultrapassados, porque ainda não entraram na educação teológica, não estão fazendo isso. Enquanto isso, outros seminários, citaram o nosso, mais 2, estão já fazendo isso. Veja no que vai dar tudo isso. Vão surgir pastores que não pensam como a gente. Hã? Eu falei: louvado seja Deus, né? Olha essa igreja aqui. Eu não sei se vocês sabem, mas a pastorada aqui é lá na Faculdade Latino-Americana. Só esse glorioso aqui que estudou fora, mas... porque a gente não existia ainda, porque se a gente existisse na época, certamente ele estudaria com a gente. Mas, recompensando o que ele estudou fora, ele é professor nosso. Então, ao que me consta, vocês não estão na bagaça aqui, não é? Não. Indo de mal a pior. Então veja, o sujeito, esse sujeito que escreveu isso é arcaico. Está entendendo? Ele é arcaico. E o outro escreve que não pode ordenar alguém da nossa escola porque não vai defender a fé bíblica. Então, eu não sei se vocês entendem o que esse pessoal está falando. Eles estão equalizando fé bíblica com fé reformada como sendo a coisa. Nesse presbitério, no outro aqui, se não fosse gente do nosso seminário, as igrejas não teriam pastores. Não teriam. Vai procurar um bom seminarista lá em São Paulo para pastorear a igreja de Itamarana. Vai! Você sabe quando o cara vai ver? Nunca! Para ganhar a merreca que ganha o pastor João lá em Itamarana. Vai lá, convida o cara de São Paulo para vir. Formado no glorioso JM Sérgio, José Manuel da Conceição. Vai lá, convida. O cara fala: tamo o quê? Ele vai falar: tá amarrado, cara. Tamarana. Você fala: não, mas olha, se Tamarana não dá, tem aí Paudalho. O cara fala: hã? Só o Almir que faz Paudalho, né, Almir? Você também é mais velho que andar para frente, cara. Vocês conhecem Paudalho aqui, não? Tem? Só a velharada aí, ó. Conhece Paudalho, irmã? Conhece? Você acha que lá em Campinas o menino vai pastorear Paudalho? Não. Hã? Mas não é igreja do mesmo jeito. Vocês estão entendendo, gente? Então, diferentemente do rei Davi, que até dançava, né? Que disse ser velho, mas já havia sido novo. Esses líderes são velhos, mesmo sendo novos. Só terminei o primeiro ponto. Faz parte. Vocês cantaram bastante e tal, né? Isso que vocês já sabiam, agora vamos escutar. É que a minha mulher falou que lá em casa ia ser 12h30 o almoço. Líderes com uma nova mentalidade são mais aptos a ajudar na missão de Deus. Mesma ideia, queremos bons líderes? Os líderes que vão contribuir no avanço do reino de Deus na terra devem necessariamente possuir uma nova mentalidade, ou deveríamos dizer, uma nova visão bíblica e teológica da missão de Deus. Nessa igreja aqui,
vocês são abençoados? Porque o pessoal entende que a diferença de missão e missões. Nós não estamos falando de missões, estamos falando da missão de Deus. Líderes que vão ser antenados com o que Deus está fazendo no mundo e com o que Deus quer fazer no mundo. Porque o fim último da nossa liderança não é a igreja, é o mundo. Jesus disse: o campo é o mundo. Eu não disse o campo é a igreja. A igreja é a plataforma, como foi feito aqui nessa manhã, de lançamento para o mundo. E não só de um ou de uns. Toda igreja já foi chamada por Deus para fazer parte desse empreendimento extraordinário que é a expansão do seu reino aqui na terra. James Allen, trabalha com liderança no meio empresarial, disse o seguinte: líderes de companhias emergentes tendem a dividir o problema em subelementos trabalháveis, enquanto que líderes de empresas estabelecidas tendem a tornar o problema tão grande que ele se torna insolúvel. Transformando isso para a nossa realidade de igreja e de organizações eclesiásticas, nós temos a tendência a pensar assim: não vai dar certo. É muito exagerado o que está acontecendo aí. É muito desafiador. Não, vamos fazer o que o pessoal está fazendo. Divide isso. E vamos ver quem pode cuidar, quem pode ajudar aqui, quem pode ir para esse lado de cá. Por isso que a igreja é uma coisa interessante, porque ela é um corpo que tem vários dons, várias habilidades, vários talentos. Então, o líder que nós precisamos hoje, e a líder, eu não estou falando aqui do pastor e dos pastores, estou falando de você. Você é líder. É aquela pessoa que pensa com a mentalidade da missão de Deus e que olha o mundo a partir do seu contexto, olha o mundo a partir da sua realidade. E essa pessoa ministra no seu contexto e na sua realidade. Veja, todos vocês aqui têm um contexto que não é o contexto da igreja. Você tem o contexto da família, você tem o contexto dos seus amigos, o contexto da sua escola, o contexto do seu emprego, da sua firma, do seu comércio, das suas vizinhas. Nesse contexto, Deus está falando para você ministrar. E não pense que eu estou falando de falar. Deus não está falando para você falar. Deus está falando para você ministrar nesse contexto. E como é que nós ministramos nesse contexto? A partir da visão, da missão de Deus. Eu sou a pessoa que Deus colocou neste contexto, como sal, como luz, como embaixador, como fermento, como carta, como perfume, que modifica esse ambiente. Então são pessoas assim que Deus está buscando, com essa mentalidade de olhar as coisas e falar: como é que eu posso, nessa circunstância e nessa situação, ser diferente daquilo que eu estou vendo, presenciando ou experimentando. E aí nós começamos, para não fazer isso, a inventar algumas desculpas. Se nem o governo dá jeito, por que a igreja iria dar jeito? Não é papel da igreja fazer isso. Isso eu escuto constantemente, não é papel da igreja. Você diz: olha, vamos ajudar uma comunidade mais pobre, ou uma família pobre, ou alguém que está na marginalidade. Ah, mas isso não é papel da igreja. Bem, se não é papel da igreja, é papel de quem? É papel da igreja. É papel dos seguidores de Jesus Cristo. Então a gente precisa de líderes que avancem naquele conceito antigo de ser igreja, daquele conceito antigo de igreja que se reúne dominicalmente, canta algumas coisas, escuta uma palavra e aí vai embora para casa comer um frango assado e acabou.
Não. A igreja é, eu repito, uma plataforma de lançamento para o mundo. O culto é a celebração da missão. Vocês nesta manhã estão celebrando a missão. O que Deus fez na sua vida durante a semana, você está louvando a Deus. Você está glorificando o nome de Deus. E esses líderes, então, essas pessoas possuem uma mente formatada pelo reino de Deus. O reino de Deus é maior do que qualquer igreja, do que qualquer denominação. Então não tem nada a ver com idade. Tem nada a ver com idade isso aqui. Isso aqui tem a ver com a mentalidade de cada um de nós. E a pessoa que eu estudei para fazer minha dissertação, que chamava Orlando Costas, ele falava em 4 aspectos que todo cristão tem que ter. Ou ele chamava isso de conversão. Então, conversão a Jesus Cristo é a primeira. Essa aqui não tem muito dilema, porque na verdade nem é você que se converte, ele que converte você. Não é verdade? Então, aqui você não fez muita coisa. Aliás, na teologia reformada você não fez nada. Ele converteu você. Agora, as outras implicam em algo que você tem que fazer. A conversão à nossa cultura. Gente, nós somos brasileiros. O brasileiro é assim mesmo. O brasileiro deixa as coisas para a última hora. O brasileiro fala que vai fazer, não faz. O brasileiro, ele é hospitaleiro. Ele gosta de abraçar os outros, fazer churrasquinho. Ele gosta de ficar batendo papo até meia-noite. Assim é o brasileiro. Então, nós temos que amar essa cultura nossa, entender essa cultura se nós queremos transformar essa cultura. A terceira é a conversão ao mundo. O mundo é a paróquia de Deus. O mundo é o campo de Deus. Mas nós começamos no lugar onde nós estamos. E aí nós vamos progredindo para alcançar outras pessoas. E Orlando Costas diz: conversão ao reino de Deus. Conversão ao reino de Deus. Quem não é convertido ao reino de Deus, sinceramente, eu lamento muito. Porque ser convertido ao reino de Deus é uma das coisas mais fascinantes que tem na face da terra. É você ver o mundo a partir do reino. E aí então você pode conversar com o pessoal da Assembleia, você pode fazer coisas com os batistas, tem os batistas, você pode fazer parceria com alguém lá da outra igreja. Por quê? Porque você é convertido ao reino. E de repente você vê Deus agindo na vida das outras pessoas como Ele age na sua vida também. Então muitos de nós experimentamos a primeira conversão apenas, convertido a Jesus Cristo. Eu queria desafiar você a ousar, a ter a mente aberta, a conhecer coisas novas, a ver que Deus está fazendo maravilhas em outros países, em outras partes do mundo, tornar-se um crente do mundo. Você fala, mas como que eu faço isso? Eu vou dar só um exemplo. Nós temos agora acontecendo uma situação de 12 meninos, né? Aonde? Oh, tá vendo? Ah, irmã, gostei, hein? É da Tailândia, ó. Tá vendo? Tá antenadona lá, né? Beleza? Tem menino novo aqui que não sabe, viu? Orando por eles. E tá fazendo o quê? Orando por eles. Orando por eles. Vocês estão vendo aqui a mentalidade da vovó? Tem muito aqui que está mais antigo, não é? Na Tailândia, orando por eles. Você se torna um crente do mundo. Sabe, mas o que eu tenho a ver com isso? O que você tem a ver? Isso não importa, se você não tem nada a ver com isso, pede para parar, cara. Então a gente se torna um convertido ao reino de Deus. A gente vê o mundo com uma outra visão, com uma outra perspectiva. Quando Jesus Cristo veio a esse mundo, Ele disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E o reino de Deus é Ele mesmo. Então
Então, afinal das contas, quando Jesus me converte a Ele, eu me converto a Ele e ao seu reino. Sem essa conversão ao reino, é difícil a gente ver as maravilhas que Deus está agindo. E olha, se tem uma igreja que pode, hoje, em Londrina, ser essa igreja que Deus está buscando, é essa igreja aqui. Aqui tem gente com múltiplos talentos. E em todas as áreas. Eu estava sentado lá observando aqui a igreja. Tem jovem. Espero que não seja um jovem velho, né? Jovem. Tem casais. Tem gente de meia idade. Tem uns já assim, mais para lá do que para cá. Aqui é o meu caso. Vocês têm uma liderança fascinante. Uma liderança moderna, antenada. Então vocês aqui, essa igreja, pode ser uma igreja modelo para Londrina. Estou falando que pode ser. Mas vocês também podem ser o contrário. Uma igreja fechada, uma igreja arcaica, uma igreja das tradições religiosas, uma igreja que nunca fizemos assim antes. Uma igreja que vai manter o status quo estabelecido. E, gente, não pensem que igreja não acaba. A igreja acaba também. Quem conhece a história da igreja no mundo sabe que igrejas terminam. E terminam por causa do quê? Da liderança. Da liderança. Que fica procurando pelo novo, que fica procurando coisas para ser do contra, gente que não está feliz com nada. Eu escrevi no meu Face essa semana. Tem crente, eu vou chamar de crente, mas sei lá, o cara tem talento para encher a paciência dos outros. Ele só está esperando o momento. Pastor, o som não estava bom. Pastor, o boletim estava mal dobrado. Pastor, o coral ultrapassou o limite. Pastor, o banco tinha um negócio na minha costela, era o banco. Pastor, pelo amor de Deus, acha alguma coisa para fazer. Se não acha nada, fica ali na porta cumprimentando os crentes, dá um abraço em todo mundo. Mas eu não sou assim. Vai lá no banheiro, vê se tem alguma coisa fora do lugar e arruma. Sei lá. A mente que não está no reino de Deus é um perigo, porque pode ser usada pelo adversário. Então essa igreja tem tudo para ser uma igreja modelo em Londrina. Recentemente eu preguei numa igreja que eu fui pastor, e alguns daqui frequentaram lá, que eu já vi pululando por aqui. Sabe o que é pululando? Não? Se não sabe, olha no Google. Eu fui pregar lá na Vida Nova. Eu fui pastor daquela igreja e eu termino, se for meio-dia, está dando meio-dia 3. Né? Eu fui pastor daquela igreja em 84, 85, 86, 87. Quando eu cheguei naquela igreja, vou contar essa história rapidamente para vocês. Porque eu contei lá também, é público, não é segredo. Quando eu cheguei naquela igreja, a primeira vez que o presbítero Wilson Munhoz me levou na igreja, que eu estava voltando aos Estados Unidos, meu mestrado, que ele parou o carro, que eu olhei aquilo. A primeira pessoa que eu pensei foi meu sogro. Porque meu sogro é assim, meu herói de vida cristã é meu sogro. Meu sogro vai para o céu tanto por ser crente e tanto por fazer boas obras. Então, ele, se fosse católico, ele iria, se fosse crente, ele vai também. Então, está liquidado o assunto com meu sogro. A primeira pessoa que eu pensei foi no meu sogro. E o que eu pensei foi o seguinte: o que ele vai pensar de mim quando ele olhar para essa igreja? Gente, aquilo era horrível. Aquilo era um desastre total. Mas eu não sabia, o pessoal falou para mim que era uma igrejaça, isso, aquilo, tinha tantos membros. Aí fui no primeiro culto,
mais, eu não via aquela turma. Já era assim, uma coisa super avançada, que era o crente virtual, já na época, na 84. Né? Viu, Antônio Carlos, meu xará, o virtual, que você não vê, né? Fazer o que, gente? Vamos trabalhar. Começamos e tal, e vai. A igreja tinha dinheiro para pagar meu salário, não tinha gente lá, não tinha jovem, não tinha nada. Bem, Deus nos abençoou, Deus nos guardou, Deus teve misericórdia de nós, e em 4 anos a igreja chegou a ter 160 membros, arrecadava na época 30 mil reais. Eu fui pregar lá domingo passado, retrasado. Na minha frente tinha uma fileira de, acho que são 11 ou 12 bancos. Tinha 4 pessoas sentadas. 4. Não arrecada hoje 3 mil reais por mês. Acho que não paga o salário do Ailton. Acho que não paga. O que aconteceu com a igreja? A liderança. Então, que Deus abençoe vocês. Continue abençoando. E que todos vocês se tornem, todos vocês, não estou falando dos pastores, nem dos presbíteros, nem dos diáconos, que todos vocês se tornem esses líderes que Deus está buscando. Líderes que transformem, que tenham a vida transformada, e que transformem a realidade na qual Ele colocou cada um de vocês. Para que essa igreja seja, para a honra e glória de Deus, uma igreja modelo na cidade de Londrina, que crie novos pontos de pregação. Estava pensando lá, viu? Esse aqui é só um, eu estava pensando em 10. Eu sou exagerado. Então, faltam 9 ainda. Quero vir de todos eles aqui até completar 10. E essa igreja tem condições de fazer isso. Vocês têm gente, vocês têm dinheiro, que eu estou sabendo. Eu estou meio passadão, mas ainda não estou tonto, não. Tem grana. O papel de igreja não vai ficar deixando a grana lá no banco, não. Deixa um pouquinho lá com eventualidade, né? Cai o teto, sei lá o que, né? Mas não é para deixar tudo. Porque vai que Jesus resolve voltar, e aí você chega com a caderninha de poupança lá e mostra para ele: ó, Jesus, quanto tinha? Eu falei: e agora? Vai ser uma zebra, não vai? Então aí a pastorada vai ter que se virar lá, né? Vai ter que explicar. Mas quanto tinha lá? Tinha muito. Deixa um pouco. Mas não precisa deixar tudo. Porque essa igreja é a igreja do reino de Deus. Amém? Pai amado, obrigado por esta manhã tão extraordinária, porque o Senhor, ó Deus, fez coisas extraordinárias aqui nesta manhã. O envio, ó Deus, desse grupo, queremos abençoar, ó Deus, para que lá naquele bairro seja um fermento a levedar a massa ali, Senhor. Seja um perfume de Jesus Cristo para aquele bairro. Essa turma que vem aqui na frente, que trabalha com essa criançada, Senhor, instilando nessas crianças bons valores, bons princípios da Tua palavra, Senhor. Abençoe, ó Deus, a liderança dessa igreja que está na frente, os presbíteros, os diáconos, os pastores, os homens, as mulheres. Abençoe toda essa igreja, Senhor, para que essa igreja seja em Londrina uma igreja modelo de reino, Senhor. Não uma igreja modelo na igreja presbiteriana, mas uma igreja modelo do reino de Deus. Ultrapassa, Senhor, fronteiras, barreiras. E, ó Deus, que o Senhor derrame bênção sem limite sobre esta igreja. Manda a gente aqui, Senhor, com dinheiro. Manda a gente aqui com talento. Manda a gente com tempo. Manda a gente aqui que ame o nome de Jesus. Gente que honra o reino de Deus, Senhor. E que essa igreja, no dia final, possa ouvir de Jesus Cristo: igreja boa e fiel. Foste fiel no pouco, entra
no reino agora. Toma posse da tua herança. Eu creio nisso e peço isso em nome de Jesus. Amém.